Olá, boa noite. Respondendo à pergunta do Fragoso, quando ele trouxe a questão de Jó, capítulo 2, verso 9, na questão de amaldiçoa o teu Deus e morre, se tem outras versões que vão trazer outras expressões. Acontece que isso já é assunto debatido há um bom tempo e tem algumas linhas que nos trazem, algumas coerências. Por exemplo, nesse texto e num texto anterior, no caso aqui, Jó, capítulo 1, verso 5, está lá. Talvez meus filhos tenham cometido o pecado maldizendo a Deus em seu coração. Só que o texto, ele traz lá a palavra barak, que quer dizer abençoar. Na questão de Jó 2:9, da mulher, da esposa de Jó, ela traz a informação, ela cita a questão de amaldiçoa o teu Deus e morre. O que era encontrado tanto em 1:5 quanto em 2:9? A palavra original, que é kalal, quer dizer amaldiçoar. Só que o escriba judeu, para não colocar essa questão de palavras amaldiçoadoras, enfim, palavras terríveis perto de Deus, que no caso eles nem pronunciam Deus, falam Adonai, eles substituíram essa palavra kalal por barak, quer dizer abençoar, ok? Ocorre que tempos depois, observando o contexto, dos versículos, e até mesmo o Jó 2:10, o próprio Jó vai dar uma bronca em sua esposa. Então tudo leva a crer que ali ela tenha proferido a palavra mesmo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém, para o judeu copista, em determinado momento e em determinado manuscrito que foi produzido, ele trocou essa questão de kalal por barak, ok? Tempos depois, até que chegasse em nossas mãos, haja vista que o Fragoso colocou a tradução da ACF, lá está dizendo amaldiçoa. Tudo nos leva a crer que realmente era kalal, ok? Só que nós não temos o original. Nós temos um manuscrito do manuscrito do manuscrito, ok? Só que a crítica textual, ela argumentando com o texto, percebendo todo o contexto, vai ver que a significância melhor em utilização ali seria amaldiçoa, que é o kalal. A questão acredita-se ser o original utilizado quando saiu da forma oral, a tradição oral que nós observamos em aula, e quando isso foi escrito e foi produzido, os 24 livros do Antigo Testamento hebraico, que também vimos em aula, quando isso chegou, o original era kalal, amaldiçoar, ok? E algum tempo depois, um escriba piedoso, ou alguns escribas piedosos, trocaram isso para barak. Graças a Deus, na preservação, aqui para frente, observando, estudando o texto, é isso que nós devemos fazer, chegou-se a questão original, que é o kalal, e tirando o barak. Então, possivelmente, e eu não sou nenhum eminente teólogo, etc., para fechar a questão, mas tudo leva a crer que ali amaldiçoa, mesmo porque Jó dá uma bronca depois, não precisa ser muito catedrático para conversar com o texto, só que existe, antes, por isso que eu falo para ver o antes e o depois. No capítulo 1, verso 5, também tem uma inserção de barak no lugar de kalal. Então, você vê que houve, uma modificação ali que foi corrigida mais para frente. Isso acontecia também com os palimpsestos, que eram mexidos. É disso que eu estou falando na questão de palimpsesto. Provavelmente muito
disso, né, que nós estamos discutindo agora, aconteceu também na época dos palimpsestos, que por entendimento de um escriba, teologicamente da cabeça dele, deve ter mudado, né? Provavelmente mudou um monte de textos ali, colocando a sua intenção teológica. Lá, o judeu, ele teve uma intenção de não colocar um nome maldito perto de Deus, que é Adonai. Com certeza, nos palimpsestos, tivemos esses problemas também de inserção nos originais, ok? É mais ou menos dessa forma que nós devemos fazer a pesquisa. É uma questão de profundidade, leva tempo, não se responde com qualquer coisa, mas é disso que nós estamos falando. Introdução bíblica, ela puxa esse fio para começarmos a mergulhar bem mais fundo, ok? Espero ter dado um caminho para vocês, não uma resposta, principalmente para você, Fragoso, uma resposta que feche a questão, mas um caminho para que possa ter aí uma ideia do que é a pesquisa bíblica, do que são as variantes bíblicas e o que é você ter a sua opinião, ok? A sua crítica, tá bom? É isso. Grande abraço.